Olá, estamos começando mais um podcast lá do B da Notícia. O programa de hoje bem bacana. Nós estamos de volta à seara política, atendendo aí as reclamações, aos pedidos da nossa audiência. Basílio, vocês pararam de falar de política, o couro tá comendo em Cachoeiro, tá uma furrupa danada esse processo eleitoral aqui, vocês não falam mais nada. Então nós voltamos ao tema político aqui em Cachoeiro e voltamos quente. Vamos bater um papo hoje com o presidente do MDB de Cachoeiro de Itapemirim, do Diretório Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Rogério Ataíde. Ele que também é coordenador do PROCON no Espírito Santo. Mas aqui o papo é política. Olá, Rogério. Olá, Basílio. Que prazer estar aqui conversando com você. Como você falou, né? Nós estamos vivendo um momento de pré-candidaturas a prefeito das próximas eleições. Isso aí, vamos aí bater um papo, como você mesmo disse. Rogério, vamos começar pelo começo, como dizia o Mateusão, que ele foi presidente do Corinthians. Começar pelo começo é ótimo, né? Mas vamos voltar um pouquinho ao passado. Você preside um dos partidos mais tradicionais, aliás, posso dizer que o mais tradicional aqui de Cachoeiro, que ele existe desde antes do PT até, né? Que era um MDB, que passou a PMDB e voltou a ser MDB, um partido tradicional, que já teve como prefeito Gilson Carone, Hélio Carlos Manhães, que foi o primeiro, Roberto Valadão por 10 anos, né, 2 mandatos, e você assumindo aí esse bastão. Muita responsabilidade, hein, Rogério? É muita responsabilidade, um diretório constituído desde 1966, Basílio. Por esse período todo, desde 1966, nunca teve uma provisória. Então a responsabilidade é muito grande. E esse histórico que o MDB tem em Cachoeiro de Itapemirim é muito rico, né? Como você falou, o Hélio Carlos Manhães, o Dr. Gilson Carone, o Dr. Roberto Valadão e outros grandes MDBistas que nós tivemos aqui, o professor Juraci Magalhães, né? Que eu me recordo ele como deputado estadual e tantos outros, né? Então a responsabilidade é muito grande e a gente encara esse desafio, mas obviamente existe um grupo por trás que dá um suporte técnico e político a gente, e nós temos com certeza na figura do Dr. Roberto Valadão, né? Ainda o nosso conselheiro. Aí como é que tá o Valadão? Graças a Deus ele está bem, mas ele mesmo fala que ele já deu a contribuição dele política, né? E agora ele está mais na planície, digamos assim, né? Curtindo o netinho dele, o Henrique, e sofrendo com o Vasco da Gama dele, né? Não, ele fala que ele desistiu disso. Ele fala que ele é católico, Vasco e MDB. Inclusive lá debaixo do pé de Abil tinha uma plaquinha escrita: sou Vasco e pronto. Exatamente. Né? Manda um abraço para Roberto Valadão, nosso amigo aqui, de toda a produção aqui do programa, quando você estiver com ele. Obrigado. Daqui uns dias a gente vai fazer uma visita para ele lá. E outro MDBista histórico também, que estava conversando aqui nos bastidores antes, o doutor Adaildo. Aliás, foi o último vereador que o MDB elegeu aqui em Cachoeiro. Sim, doutor Adaildo é uma pessoa que nós temos muito carinho por ele, né? Adaildo Edmundo, né? Adaildo Edmundo. Nós temos muito carinho com ele, foi o nosso último vereador que efetivamente esteve na Câmara Municipal. E esse é o nosso maior desafio, inclusive, né, Basílio? Nós fazemos uma chapa efetivamente forte, com candidatos a vereador, e levar à Câmara Municipal o MDB. Nós temos um projeto, né? Nós estamos discutindo, inclusive isso internamente. Nós somos um partido hoje, Basílio, com maior filiações em Cachoeiro de Itapemirim. Se você falar que nós conhecemos todos esses mais de 4 mil filiados, né? Eu estaria mentindo para você, mas dentro do nosso quadro já deve ter passado dessa para melhor, né? Porque essa ficha é antiga. Mas dentro desses quadros de filiados, nós temos bons nomes. Estamos também abertos às novas filiações para trabalharmos uma candidatura majoritária nas próximas eleições de Cachoeiro de Itapemirim. Eu brinquei aqui que deve ter passado dessa para melhor, porque o MDB chegou a ter mais de 5 mil filiados. Naquela época de MDB histórico e tal, eu lembro que o Valadão, o doutor Gilson iam de casa em casa ali pedindo para assinar a ficha, que era importante. E aí o MDB conseguiu ter um diretório mesmo em Cachoeiro. Explica aí para a nossa audiência, que às vezes as pessoas fazem confusão. O que é diretório de partido? Que esse ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Não tem aquela coisa, de cima para baixo vai mudar? Não, é mais difícil. Pode até acontecer, mas é muito mais difícil. E uma comissão provisória, que é o que acontece com a maioria dos partidos aqui em Cachoeiro. Eu acho que só o PT também que deve ter diretório, nem sei se tem. Eu acredito que em Cachoeiro seja o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, e o MDB. Você precisa ter um número mínimo de filiados, né? Cada um partido tem o seu estatuto, e você precisa comunicar a estadual e fazer suas eleições aqui, né?
ser homologado pela Justiça Eleitoral e você tem um diretório, como é o nosso caso, de fato, direito, né? E a provisória já é diferente, né? Eles vêm com a determinação, geralmente, da Nacional. Nomeia uma chapa. Nomeia, né, uma comissão provisória. E essa comissão, ele conduz o partido. Porém, ele não tem essa condição, de fato, direito de um diretório constituído efetivamente. Então, a qualquer momento, fica uma relação muito instável, né? Agora mesmo a gente está acompanhando, quem acompanha a política de Cachoeiro vê isso. Teve agora uma reunião do Partido Novo, inclusive vou voltar aqui para a Câmara Principal para dizer que nós vamos fazer essa entrevista com todos os presidentes que a gente julgar necessários de partido, que tem influência no processo eleitoral de Cachoeiro. Então nós vamos convidar os presidentes de partido, né, já estamos com a próxima entrevista marcada e vamos por aí, que é para levar a política na veia para a população, que está todo mundo. Agora mesmo teve uma entrevista aí da nova comissão provisória do Partido Novo, né? Com o Diego Libardi lá em Vitória, uma treta, como diz o jornal O Fato, né? Teve uma treta lá, que houve uma publicação lá, uma publicação aqui, porque essas comissões provisórias elas podem ser mudadas a qualquer momento. Teve um caso em Cachoeiro, não sei se você está lembrado, do PTB, né? Que foi tirado do Ferraço na véspera da eleição. O Ferraço, que era tradicional no PTB, entregue para o Cafifa. Você lembra? Se virou, entrou pro anedotário político de Cachoeiro, né? É verdade. Se então, me lembra meu amigo Djalma Carvalho. Essa é a fragilidade de uma comissão provisória. Olha que nós estamos falando de um político, como você falou, né? De uma importância grande, que é o Ferraço. Então, efetivamente, essa é a maior diferença. E aí? Tem o MDB agora, não é mais PMDB, voltou a ser MDB, acabou de sair de um processo eleitoral interno, né? Disputa interna pelo comando do partido, muito fraticida, vamos dizer assim, entre o grupo do ex-deputado Lelo Coimbra e o grupo da ex-senadora Rose de Freitas, né? E essa confusão fica com um, fica com o outro, chegou a ser judicializada, eu acho que até chegou a ser, e acabou o partido sendo entregue ao ex-senador também, que já foi vice-governador tanto com Paulo Artung quanto agora com Renato Casagrande, Ricardo Ferraço. Ricardo chegou arrumando a casa, costurando aí, pacificando o partido, Rogério? Essa é a intenção. Não chegou a ser judicializada essa última eleição que nós tivemos. Teve um empate, né? Os delegados foram 27 votos para o ex-deputado federal Lelo Coimbra e 27 votos para a ex-senadora Rose de Freitas. Eles conversaram, né, como é que poderia entrar num acordo, e Brasília, o deputado Baleia Rossi, efetivamente conversou com as duas partes, né, e convidou o vice-governador Ricardo Ferraço para assumir o partido, numa provisória também de 3 meses, podendo ser renovado por mais 3 meses. E quem faz parte dessa provisória, além do nosso vice-governador Ricardo Ferraço, nosso presidente, né, do MDB, Ricardo Ferraço, é o prefeito de Cariacica, o Euclério Sampaio, é o prefeito de Colatina, Guerino Balestrazzi, tem mais... então já começa grande, né? Já começa grande. E a senadora Rose de Freitas e o ex-deputado Lelo Coimbra e mais 2 membros, um prefeito do interior, que me perdoe agora que me fugiu o nome, do MDB, e mais uma outra senhora. Então, efetivamente, é essa a composição. O vice-governador, nosso presidente Ricardo Ferraço, ele chega com um discurso de conciliação, efetivamente. Tiveram uma reunião já, essa comissão, e a partir daí que vai começar os diálogos e a conversa com os diretórios municipais. Conversei com o vice-governador, nosso presidente Ricardo Ferraço, falei com ele como nós estamos já dialogando, conversando, ele apoiou esse nosso diálogo, essa nossa conversa, e vai conversar depois com a gente também para saber efetivamente como é que nós estamos conduzindo o partido. Nós estamos, nesse momento, Basílio, conversando com todos os pré-candidatos a prefeito de Cachoeiro. Por que nós estamos conversando? Para efetivamente nós compreendermos efetivamente como é que eles estão pensando para as próximas eleições. Que estão chegando aí. Está chegando. Um ano. Está chegando. Eu acho que o MDB ele tem esse papel conciliador. Nós estávamos conversando um pouco antes ali, esquerda, direita. O MDB é um partido de centro. Eu, particularmente... Ele já foi mais à esquerda, depois ele passou por centro e ficou. Eu não diria que ele foi mais de esquerda. Eu acho que ele combateu um regime
militar, né? Um regime ditatorial. Mas eu não acredito, né, que ele tinha um viés de esquerda, como lá atrás a gente conhece, alguns partidos tradicionais, né, que a gente conhece. Nós que vivemos um pouco mais, a gente sabe que viveu aquela guerra fria do socialismo e capitalismo, né? Ele era um colchão que cabia todo mundo, só tinha dois, MDB e Exatamente. Arena, né? Mas ele lutou pela redemocratização desse país, né? E o MDB, ele tem esse papel. O ex-presidente Michel Temer fala que o MDB é um consertador das coisas. A prova foi agora, né, a última gestão nossa nacional, né, o presidente Michel Temer fez um bom mandato, né, pegou uma inflação de mais de 10%, chegou a 2%, fez reformas diminuiu a taxa de juros, o PIB era negativo, passou positivo, fez a reforma da educação, fez a reforma trabalhista sem uma greve. E deu pontapé para a Previdenciária, que depois se concretizou no infelizmente, governo, mas começou lá. Exatamente. Então o MDB tem essa característica e efetivamente hoje o MDB é um partido de centro, né? Alguns que estão lá têm centro-direita, centro-esquerda, mas eu acho, inclusive, que a gente tem que parar com esse negócio, esse radicalismo, o Basílio. Será? Radicalismo não é bom nem para uma parte, nem para uma outra. Mas não é bom para dar uma sacudida, não? O país não estava muito acomodado. Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa questão de parar com o radicalismo. Não. Mas não pode chegar aos extremos, né? Não pode ir para discurso de ódio, para agressão, tudo. Mas você radicalizar nas suas posições, eu acho que é isso que estava faltando no Brasil. Concordo com você. Inclusive, isso enriquece a democracia, né? Exatamente. Mas não pode ir para os extremos, para ofensa, né? Como você falou, para o radicalismo total. Então, assim, para depredação, é isso que eu quis dizer. Isso que eu quis dizer. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, de diálogo amplo. O MDB, efetivamente, sabe fazer isso. O MDB hoje ele participa, né, do governo Renato Casagrande, que é um governo de coalizão, né, de várias correntes, tanto no espectro da esquerda quanto no espectro da direita, né? O MDB participou aqui em Cachoeiro e participa ainda, não sei se participa ainda, sei que vai responder, do governo do Vitor Coelho. Eu sei que no primeiro mandato do Vitor, o MDB esteve junto, esteve com ele nas eleições para o segundo mandato. Como é que está essa relação do MDB com a Prefeitura de Cachoeiro? No Estado, com certeza, o MDB é base do governador Renato Casagrande, né? A ex-senadora Rose de Freitas, na época presidente do partido, né, caminhou com o governador, nós caminhamos com o governador, agora ela foi candidata, inclusive, né? Foi nossa candidata, né? E infelizmente nós não obtivemos o resultado alcançado com a senadora Rose de Freitas, uma excelente senadora, né? Não resta a menor dúvida, importantíssima, né? Na área da saúde, na área do saneamento, na área da educação, municipalista, como você falou, isso é muito importante, e fazendo efetivamente o papel do senador, né, Basílio? Que o senador ele representa o Estado, né? E é onde efetivamente tem a paridade lá no Congresso Nacional, né? Com um Estado pequeno como o Espírito Santo, tem o mesmo número de senador como o nosso maior Estado, que é São Paulo. Inclusive, o Ricardo, que é presidente do partido, ele já foi senador, e se não me engano, pelo MDB, pelo PMDB, quando ele era senador. Exatamente. Na verdade, ele está voltando para o partido, né? Exatamente. Quanto aqui no município, né, nós estamos, sim, até pouco tempo, com alguns colegas nossos participando do governo, mas no momento não. Mas como eu falei, o MDB ele tem uma relação republicana, né, com o município, com a atual gestão agora. Conversamos, inclusive, com o prefeito Vitor Coelho, falamos de futuro, sim, entendeu? Mas no momento nós não temos os nossos quadros de participação. Né? Não botou aliança, não. Não. É um momento, né, Basílio, de diálogo, né? Mas vocês estão abiscoitando, vamos dizer assim, membros do governo para levar para o MDB. Ou eu estou enganado, que vocês tiveram reunião com a Marcinha Bezerra, que é secretária de assistência social, de desenvolvimento social aqui em Cachoeiro, Paulo Miranda. Passarinho contou. Aqui, ó, vai falar para nossa audiência aqui. Eu falo assim que aqui na Ilha da Luz, aqui tem um passarinho que conta tudo pra gente. Aí o Igner Mansur, que tá sempre acompanhando nossos podcasts. Ô Basílio, você tem que mostrar o passarinho. Mas tá aqui, ó. Aqui o passarinho. Esse passarinho, ele é fofoqueiro, rapaz. Ele conta tudo pra gente. Aqui, ó. Aí, a produção corrige, puxa a orelha e tudo. Tá certo.
Mas o passarinho fofoqueiro tá aí. Vou deixar ele aqui, que agora nós vamos ter muita entrevista e o passarinho vai ter que contar. Nós vimos, aliás, foi vazada na mídia fotografias, acho que sua mesmo, sim, né? Sim. Com a Márcia Bezerra, minha amiga Márcia Bezerra, secretária, uma excelente secretária, por sinal. O Paulo Miranda, né? Que também secretário de Agricultura, não é isso? A Luana também estava presente. A Luana também. Essa foto foi Como tirada lá em Vitória. Vocês estão querendo abocanhar uma parte. Essa foto foi tirada lá em Vitória, no dia que o presidente nacional Baleia Rossi veio, né? Homologar, né, o nosso Ricardo Ferraz como presidente do partido. Olha, o MDB, a ficha dele está aberta para todos. Não. O MDB, a ficha dele só depende desses quadros aí. E assinar e vir para o MDB e fazer parte das nossas fileiras. São quadros importantes, né? São pessoas, como você falou, respeitadas, que têm história na nossa cidade, né? E serão muito bem-vindos eles, se eles efetivamente quiserem assinar a ficha do MDB. Mas tem compromisso com cabeça de chapa? Não. Ele disse que a Marcinha quer ser prefeita. Não, ela está procurando um partido para essa candidatura. Não, ela chegou a conversar isso com a gente, sim, entendeu? Agora, é preciso construir isso internamente também dentro do partido, né, o Basílio? É preciso conversar com a nossa executiva, conversar com o nosso diretório, mostrar efetivamente quais são os planos. Nós temos intenção, sim, de ter uma candidatura majoritária. Em Cachoeiro? Nós temos essa intenção. E conversar também com a estadual, porque é importante, né? A gente precisa ter esse diálogo. Tem alguma orientação do Ricardo? Que o Ricardo está chegando, né? Na presidente do partido. Certamente isso vai passar. Apesar de vocês terem independência aqui em Cachoeiro, né? Mas não sei se a independência é tanta que tem os interesses macro políticos do partido em relação ao Estado. Né? A gente precisa dialogar, né? Com certeza absoluta. Como eu falei com você, no dia da posse lá em Cariacica, eu conversei com o nosso presidente Ricardo Ferraço. Ele falou que iria ter essa conversa com a gente presencialmente. Conversei com ele por telefone. Já tiveram? Nós já tínhamos agendado um evento aqui, que era o lançamento do nosso podcast Conversa Cachoeiro. Mais um concorrente. Que nós conversamos. Você vai lá também falar com a gente lá. Eu quero ser convidado lá, eu trago todo mundo aqui. A intenção nossa é nós recebermos lideranças políticas, lideranças comunitárias, né? Presidente de associações, para nós discutirmos o futuro para Cachoeiro. Porque eu gosto de parafrasear o Bial, conversando que se entende, né? E já tinha essa agenda, conversei com o Ricardo, e infelizmente ele não pôde estar presente, mas o Lelo Coimbra esteve presente representando a nossa estadual. Convidei também a senadora Rose de Freitas, infelizmente ela não pôde participar. E por telefone ele parabenizou nosso trabalho aqui e falou que ia conversar com a gente, sim. Não tive ainda essa conversa tete a tete. Como eu falei, nessa semana se reuniu pela primeira vez essa comissão, vai se reunir toda semana e no tempo certo, com certeza, nós vamos sentar com o nosso presidente Ricardo Ferraz e passar para ele o extrato das coisas que estão acontecendo aqui em Cachoeiro. Vocês entrarem, vou dizer assim, isso é uma opinião minha como analista político, tá? Entrarem tardiamente nessa disputa em Cachoeiro, né? Você não acha que dispersa muito, vocês vão dispersar muita energia buscando uma candidatura majoritária, quando é muito importante que o MDB tenha uma boa chapa de vereadores e reforce a necessidade de ter mandato? O partido precisa ter mandato na cidade, senão deve haver partidos com muito menos expressão política, sem querer diminuir, sem entrar em juízo de valor, mas com muito menos expressão histórica, política em Cachoeiro. Todo ano faz... O PV, por exemplo, toda eleição faz 2 vereadores. Não sei como é que é agora que virou federação, junto com o PSOL, Rede, as coisas, não sei como que isso vai refletir no partido. Mas na presidência do Valdir Fraga, a gente estava até conversando isso antes, sempre fazia, e o MDB ficando fora, né? Às vezes entra num debate lá em cima e esquece de fazer o colchão, né? A última eleição, em 2016, nós tivemos o Júlio Ferrari como nosso candidato a prefeito, né? Não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida. Ele continua afiliado ao MDB, não? Sim. Eu acho que ele quer ser vereador de novo, né? Bom nome. Foi presidente da Câmara, né? Acho que 2 mandatos. 2 mandatos. Júlio é um parceirão nosso, é uma pessoa muito... O Júlio é um que estaria na Câmara, teria renovado seu mandato aí, sim, seu mandato, né? Aí se não tivesse, é isso que eu falo, desprender uma energia e às vezes prejudicando mas o partido. Aquele momento, ele sentiu que era um momento
dele, né? Teve uma convenção, né? Ele passou pela convenção e nós respeitamos, né, a vontade dele. Foi uma convenção, inclusive, disputada com o Zé Tasso. Essa não. A eleição que o Zé Tasso disputou foi com o seu Collor, que ele ganhou do seu Collor. O Zé Tasso queria ser candidato. Ele retirou o nome dele. Ele retirou no dia. Eu estava lá na Câmara, eu vi aquilo lá. Exatamente. É porque houve uma articulação de bastidor muito forte do Júlio, que realmente ele tinha o controle do partido, do diretório. E aí o Zé Tasso perdeu e depois nunca mais foi candidato a nada, né? E talvez fosse a última oportunidade que ele tivesse. Exatamente. Na última eleição, em 16... Ele está filiado aí no Zé Tasso? Sim, está filiado, faz parte do nosso diretório. E na última eleição agora, né? Nós estávamos trabalhando um nome para a majoritária, só que aconteceu uma fatalidade, a dona Márcia, esposa do Zé Tasso. Né? Márcia Bresil. Ela veio a falecer, então nós perdemos aquela construção que nós estávamos fazendo com o nome dela. Então isso aí nós perdemos um time nisso aí. E essa eleição foi muito difícil. E naquele momento também existia uma disputa muito grande na estadual, que era do ex-deputado Lelo Coimbra e do ex-deputado Marcelino Fraga. Isso também influenciou na campanha municipal. E nós estamos construindo. Nós não vamos para uma aventura, mas se nós tivermos um nome, nós vamos sim ter uma candidatura majoritária. A gente pode compor lá na frente, mas a gente precisa mostrar efetivamente para Cachoeiro que o partido está se movimentando, está apresentando propostas para a sociedade. Nós, inclusive, estamos estudando internamente para nós fazermos uma proposta e sentarmos na mesa com os pré-candidatos e mostrarmos efetivamente o que nós estamos pensando para Cachoeiro. Um projeto para Cachoeiro. Exatamente. Porque eu acho que para você sentar, botar uma majoritária, você precisa ter essa base, né? Ninguém é candidato de si mesmo. Não. Né? E é muito importante você ter uma chapa de vereadores forte. E essa chapa de vereador tem uma candidatura majoritária para ajudá-la também. Mas efetivamente, né, se nós tivermos condições de ter uma candidatura majoritária, nós vamos ter. Senão, a gente está aberto a diálogo com a composição. Por isso que eu te falei, nós estamos conversando com todos os atores políticos de Cachoeiro. E a Márcia Bezerra e o Paulinho Miranda assinaram a ficha já? Não assinaram a ficha. Você entregou na mão? Está na casa dele? Está guardada na cadeira? Tá na mão deles, entendeu? A gente vem conversando com muitos atores políticos, Basílio, e muitas pessoas, eles efetivamente, quem conhece principalmente a política de Cachoeiro, sabe da importância do MDB, que tem tempo de TV, que tem fundo partidário, que tem história, tem serviços mostrados a Cachoeiro de Itapemirim. Isso é muito importante. Essa aliança aí dos três, eu chamo de os três mosqueteiros, né? Eu coloquei isso no meu artigo, eu acho que pegou aí na cidade, né? Que eu até falo, né? Tem os três mosqueteiros, mas os três eram quatro. Tem o D'Artagnan, né? o Alexandre Dumas, quando escreveu, ele deixou essa malandragem, né? Na própria história. O quarto, que era o mais importante, que era o D'Artagnan. Vocês estão conversando com esses três, o que você está sentindo desse... a fumaça ou a fogo aí nessa conversa? O deputado Alain esteve presente no nosso evento que nós tivemos na Câmara Municipal no último dia 21, Conversa Cachoeiro. O deputado Bruno foi representado também pela assessoria dele. Com o Diego, eu te confesso que eu não conversei. Mas existe sim a vontade, principalmente expressa do Alain, de ser pré-candidato a prefeito. Doutor Bruno, não. Então, desse trio, desses três mosqueteiros, é isso que eu tenho a falar. Bons nomes, né? O Diego já disputou uma eleição, foi muito bem votado, né, para deputado federal nas últimas eleições. O Alain é um jovem, né, que... Foi bem votado em Cachoeiro. O Alain... Aliás, para estadual ele teve melhor desempenho em Cachoeiro. Para estadual. O Alain, sim. Para estadual. Sim. É um jovem, né, foi vereador por 4 anos, depois se reelegeu e agora é deputado estadual. Bonita, né? Né? História bonita. Eu conheço a história do Alain. E o doutor Bruno, né, um quadro qualificadíssimo, né? E tem um trabalho social muito grande ali, né? E tem uma bandeira, uma categoria, tem uma categoria forte, efetivamente. Então são 3 bons nomes. Você vê que nós falamos de 4 bons nomes aqui, né? Você falou da Márcia. E a Lorena Vasques, que se diz... Olha só, o passarinho, pode atender aqui, ó.
Pode atender, que é isso aqui, ó. É o governador ligando para te puxar a orelha, é o Ricardo Ferraço, hein? Acho que foi o Ricardo Ferraço que tá ligando. Cala a boca, Batista. Você lembra do gordo? Lembro. Batista, cala a boca. Mas eu tava te perguntando, na hora que eu perguntei da Lorena, tocou o telefone. A Lorena é minha colega de faculdade, uma pessoa inteligentíssima. Eu tô falando que ela não foi colocada oficialmente ainda como pré-candidata. Eu acho até tardio. Já acho que se já era para estar falando. A minha posição. Não tem que ficar mais... Uma pessoa inteligentíssima, muito simpática. Tem um trabalho já prestado aqui na Prefeitura de Cachoeiro, foi secretária de administração, agora é secretária de obras, secretária de serviços urbanos, né? Uhum. É uma pessoa preparada, se ela colocar o nome dela à disposição, né? Não colocou ainda, está se comentando aí nos bastidores o nome dela. Tudo indica, né? que é e que não é. Essa dúvida, eu não sei se é uma estratégia, né, do prefeito, ele tem todo o direito de pensar a política. Ele ganhou 2 eleições, né? Então ele pode dizer que o prefeito não tem experiência, né? Sim. Às vezes está poupando para não receber crítica, para não entrar, mas está na boca do povo, né? Então, se a estratégia é essa, acabou. Né? Mas eu também acho ela uma pessoa extremamente competente, que está fazendo um trabalho, acho que resolveu uma demanda da prefeitura ali, que é o diálogo com a população, que não estava muito legal, né? O diálogo direto. Né? Então eu acho que ela está até surpreendendo aí. Mas é aquela coisa, você pode dizer que é candidata, que é pré-candidata, que vai ser vice, né? Como você está vendo isso? O Basílio precisa primeiro se manifestar. O que eu sei é o que também a sociedade está falando, né? Ela foi convidada para participar também do nosso evento no dia 21, Conversa com Cachoeiro, me ligou agradecendo o convite, mas ela tinha compromisso. O prefeito esteve presente no nosso evento, né? O Vitor esteve presente lá. Então, assim, se vai ser um nome colocado, efetivamente é um nome que tem condição de ser candidato, assim, a prefeito. Dá para conversar? Dá para conversar? O MDB conversa com todo mundo. Eu conversei já com o prefeito, inclusive, né? Ele tem um projeto, sim, para Cachoeiro, mas o Vitor é muito inteligente, né? Muito reservado, né? Com certeza, na hora certa, ele vai ter uma candidatura, sim, né? À sucessão da Prefeitura de Cachoeiro. O governador já conversou com vocês sobre isso? Não. Em Cachoeiro? Né? Não. É outro mistério também, que todo mundo falando assim, o governador na hora que ele entrar, ele resolve, o governador ele tem uma casa. frente muito ampla, né, Basílio? Então, nas próximas eleições, com certeza vai ter municípios, né, que vai ter 2, 3 candidatos que faz parte da frente ampla do governador, né? Então, eu acho que na hora certa também ele vai se posicionar, com certeza. Está fazendo um investimento em Cachoeiro pesadíssimo, né? Muito. Nunca antes na história da cidade teve investimento. Isso me lembra do Barba, né? Mas Barba falava muito isso, depois deu no que deu. Para brincar com você. Mas é verdade, né? Um investimento inclusive em saneamento básico, né? Em obras que ficam embaixo da terra, que efetivamente são obras que não dá muita visibilidade, mas de suma importância. Pois é, Rogério. Olha, o diretor já está fazendo sinal lá que no nosso tempo, né, nossas baterias já estão esgotando, nosso tempo de programa também, que é 20 minutos. Temos 10 minutos já passando da conta. O papo é bom, a gente podia ficar aqui mais 4 horas. Mas vou te dar um minutinho para você olhar naquela câmera lá, se despedir, pedir voto. Voto não pode pedir ainda, que é crime eleitoral, mas falar com os filiados, com o MDB de Cachoeiro. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, parabenizá-lo, Basílio, por essa oportunidade de trazer os presidentes dos partidos aqui de Cachoeiro. O MDB é um partido que tem muita tradição aqui no município, é um partido organizado, como você mesmo disse no início da nossa fala, que nós temos um diretório constituído de fato direito, temos agora um novo comando na nossa estadual, que é o nosso vice-governador e presidente Ricardo Ferraz, que chegou com um discurso de diálogo para efetivamente nós reconstruir esse partido tão importante que já teve representação no governo do estado, no Senado, na Câmara Federal, no Legislativo. Infelizmente hoje não tem, mas nós já temos o nosso vice-governador Ricardo Ferraz. Você, MDBista, que quer militar, venha para o partido. E você também que tem essa pretensão de fazer uma militância política, venha para o MDB, venha conversar com a gente. É um partido democrático que todos têm voz. É isso aí. Obrigado, Rogério. Vou me despedir da nossa audiência, mas fazer um pedido. Por favor, se você gostou dessa entrevista, vai aí, dá um like. Esse tinino que você dá, isso tem uma importância fundamental para que esse vídeo, esse podcast,
tenha um alcance maior, para que o YouTube libere para mais pessoas, né? Não fique privado só aos nossos inscritos. É importante também você compartilhar e você se inscrever no canal, você que não está inscrito ainda, aproveita agora. Vai terminar aqui, vai vir a vinhetinha de encerramento, aproveita e vai lá, clica lá, inscreva-se e clica lá no joinha e compartilha.